Olá, meu nome é Carlos André. Estou gravando esse vídeo para a seleção de monitores do programa Universidade para Todos. Estou concorrendo a uma vaga da disciplina Geografia. O tema escolhido para a aula pública de hoje é o processo migratório dos refugiados no Brasil atual. Esse hoje é, sem dúvida, um dos temas mais discutidos das pautas políticas mundiais. No entanto, é preciso descobrir uma forma de diminuir o número de refugiados e de praticar o acolhimento daqueles que estão em situação de refúgio. Antes mesmo de nos aprofundarmos mais nessa temática, é preciso entendermos alguns conceitos geográficos neste momento, que é migração, imigração e emigração. Bem, a migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma temporária ou também pode acontecer de forma permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. O homem sempre fez o processo de migração e vale salientar, por exemplo, na pré-história, onde o homem sentia a necessidade de se deslocar de um espaço para o outro, em busca de alimentação. Eram os nômades, aqueles que se deslocavam sempre que precisavam, para atender alguma necessidade. E após entender que o processo de migração é esse deslocamento do homem de um espaço para o outro, é necessário entendermos a diferença entre imigração e emigração. Emigração é a saída do indivíduo do país. Olha, se eu estou no Brasil e resolvo sair, eu estou emigrando, eu estou saindo. O processo de imigração é o movimento de entrada no país. Olha, eu estou saindo do Brasil, estou indo para a Venezuela, estou migrando para a Venezuela. Logo saí em relação à Venezuela, eu estou imigrando. Eu que estou saindo do Brasil, em relação ao Brasil, eu estou emigrando, saí. Em relação à Venezuela, que eu estou entrando, logo imigração. Bem, citando mais os outros dois exemplos para a gente conseguir sistematizar melhor esses dois conceitos geográficos, eu poderia citar como o primeiro, a corte portuguesa, a gente tem Portugal aqui que está na Europa, no continente europeu, e temos aqui o Brasil que está no continente americano, na América do Sul. A corte portuguesa migrou para o Brasil para fugir de Napoleão. Olha, a corte portuguesa imigrou para o Brasil. Se imigrou para o Brasil, eu estou dizendo que entrou no Brasil. É o processo de entrada, é o processo de acolhida. Um outro exemplo é, durante o tempo, os europeus emigraram para o Brasil. Então, eu estou falando que os europeus emigraram para o Brasil. Logo, estou dizendo que eles saíram de onde estavam. Saíram onde estavam? Na Europa. Então, aí eu acho que dá para a gente entender esses dois conceitos fundamentais para essa aula de hoje. Uma outra diferença que é fundamental entendermos é a diferença de migrante para refugiados. A nossa aula é o processo imigratório dos refugiados no Brasil atual, e aparece aí essa expressão, essas duas expressões aparecem no tema da nossa aula de hoje. Bem, migrante é aquela pessoa que simplesmente migra, mas subentende que ele teve a vontade, o desejo, a opção de migrar. Refugiado, em contrapartida, é um grupo de pessoas que foram forçadas a sair de casa por algum motivo e que sofrem risco de morte. Então, o refugiado é uma pessoa que vem de uma área de guerra, perseguição, intolerância, de alguma catástrofe, que pode significar o risco de morte. Alguns dados levantados pela ONU nos indicam que o mundo superou a marca de 70 milhões
de refugiados, né? E dentre esses 70 milhões de refugiados, 41 milhões estão dentro dos países de origem. Não conseguiram ainda sair do seu país de origem. Outros dados que vale a pena ser salientados é que metade desses imigrantes, desses refugiados, né, tem menos de 18 anos. E aí uma situação muito complexa, né, é que metade desses refugiados são crianças, né? Outro dado ainda que vale a pena salientar é que 3,5 milhões de pessoas solicitaram asilo, ou seja, são pessoas que estão pedindo ajuda, né? Estão pedindo pela sobrevivência, né? Estão pedindo porque estão correndo risco de morte. O Brasil é o 6º país com mais pedidos de ajuda, né? Os Estados Unidos hoje ocupa, né, o 1º lugar, né? Mas o Brasil é o 6º nessa lista. Outro dado também interessante em relação ao Brasil é que o Brasil recebe refugiados de várias partes do mundo. Até o final de 2018, existem no Brasil oficialmente cerca de 11 mil refugiados. Dentre esses refugiados, né, nós encontramos sírios, angolanos, né, e hoje a maior parte dos refugiados no Brasil são venezuelanos. Né? Ou seja, cerca de 80 mil pessoas, cerca de 80 mil pessoas que hoje pedem asilo no Brasil, 61 mil são venezuelanos. Ou seja, de um total de 80 mil, 60 mil são venezuelanos. E tudo isso por conta da facilidade, né? A Venezuela é um país que também da América do Sul e que faz fronteira, né, com o Brasil. Né? E além, dentro desses 80 mil, além dos venezuelanos, né, além dos sírios, né, dos angolanos, nós também temos os haitianos, os chineses, né, os cubanos. Então é muita gente, né, pedindo ajuda, é muita gente pedindo socorro. Os países que estão mais mandando refugiados para o mundo são Afeganistão, Síria, Sudão do Sul, né, e Somália. Então lá a gente observou 2 países que acolhem mais, né, o primeiro os Estados Unidos, né, o 6º o Brasil, né, os que mais acolhem, né, e os que mais mandam, né, são Afeganistão, Síria, Sudão do Sul e Somália. Uma curiosidade também importante é que cerca de 85% dos refugiados saem de países pobres para países pobres. Tudo isso por conta da facilidade de acesso, porque os países desenvolvidos mantêm suas fronteiras mais fechadas, né, mantêm políticas mais rígidas contra a entrada desses refugiados. Todos esses dados apresentados são oficiais. No entanto, existe um número muito maior de refugiados que não estão contabilizados. Se considerarmos a realidade dos refugiados, com certeza o número será muito superior aos 70 milhões afirmados pela ONU. Os números são maiores que os novos 80 mil refugiados que pediram asilo no Brasil. É uma situação muito preocupante, porque antes de mais nada, tem que lembrar que nós estamos falando de pessoas que muitas vezes abandonaram suas casas, os seus países, né, apenas com a roupa do corpo, com suas famílias. Por hoje é só. Muito